Estimados vizinhos, como estão vocês? Sejam bem-vindos ao 10º episódio do nosso Papo com os Dubladores. Hoje nós recebemos Felipe Grinan. Ele simplesmente é a voz do Marty em Madagascar, entre muitos outros personagens icônicos, como o Whis em Dragon Ball, o Drake de Drake and Josh, o Ross de Friends. Então, fique conosco, mande a sua dúvida, pergunta, sugestão. Nós estamos aqui com um profissional que tem uma trajetória vasta, que vai contar para a gente sobre os seus outros trabalhos. E claro, você é o nosso convidado para esse bate-papo. Deixa eu ver se o Felipe já está aqui conosco para a gente poder bater esse papo. Eu tenho certeza que você que está nos assistindo, que é fã dos trabalhos dele, vai se encantar, porque eu tô com algumas dúvidas aqui. Eu quero perguntar para ele sobre uma história de um bastidor de uma dublagem, que eu tô bem curioso. Eu tenho certeza que você vai gostar. Então fique conosco aqui em mais uma live do Turma CH, desse nosso projeto Papo com os Dubladores. Manda pra gente aí de qual cidade, estado você está assistindo mais essa nossa entrevista. Se você estiver nos assistindo pelo nosso canal do YouTube, né? Toda vez que um vídeo sai aqui ao vivo, no dia posterior, às 7 horas da noite, o vídeo está no canal do YouTube nosso, para você poder assistir com maior praticidade. Então, se você estiver nos assistindo pelo canal do YouTube, deixe seu like, se inscreva em nosso canal, né, para a gente poder continuar com esses projetos. E se você estiver nos vendo aqui pelo Instagram ao vivo, manda qual cidade, estado você nos assiste, para a gente poder interagir. O Felipe já chegou por aqui. Deixa eu ver aqui. Sejam todos bem-vindos em mais uma live. Deixa eu ver aqui. Olá, Felipe, boa noite, seja bem-vindo. E tudo bem por aí? Tudo certo por aqui, você me vê bem, me escuta bem? Perfeitamente. E você, a mim? Sim, show, tudo certinho. Que prazer estar aqui com vocês. Nossa, o prazer é meu, viu? De verdade, é uma grande honra poder te receber. Fico muito feliz de ter separado esse tempo para poder bater um papo aqui com a gente. Você é referência, né, na dublagem. São quantos anos já dublando? Vai fazer 30 anos. É muita coisa, né? Eu lembro quando eu comecei a dublar, lá na Herbert Richards, no Rio de Janeiro, tinha um dia, passaram 2 dubladores por mim. Se não me engano, foi o Alexandre Moreno e mais alguém falando assim: nossa, vai fazer 7 anos que eu dublo. E eu pensei comigo, eu falei, nossa, 7 anos? Como é que alguém consegue trabalhar 7 anos na mesma coisa? Ah, isso é impossível. E aí o tempo passou, já vão fazer os meus 30 anos nessa história. Mas o seu trabalho também é bem versátil, né? São personagens muito diferentes. Dá para dar uma equilibrada, né? Exatamente. A minha busca sempre é isso, para tentar encontrar o que o personagem tem de especial e tentar não me colocar em todos os personagens. É claro que vai ter um galã, alguma coisa assim, que entre aspas, mais do mesmo. Mas quando a gente consegue encontrar um que tem uma pegada um pouco mais pesada, outro é mais agudo, outro é mais cansado, outro... Se a gente consegue encontrar esses detalhes, faz ficar mais rico e traz esse ponto que você falou, que é da versatilidade, que é uma questão que eu busco bastante na minha carreira. E isso que você falou de galã, né? Você tem inúmeros galãs no seu currículo. E tem um certo peso porque são atores que estão buscando o Oscar, né? Como que você faz para poder acompanhar esses trabalhos? Alguns você dubla há 20 anos, o mesmo ator. Como você acompanha esse crescimento deles? O que você estuda eles, alguma coisa assim, observa? Como que você acompanha? É muito legal, porque eu falo muito exatamente sobre isso. Assim. Quando você, por exemplo, tem atores, eu vou fazer 50 anos, então tem atores que têm também essa faixa etária. Então, quando nós começamos há 30 anos, né, a gente tinha 20 e pouquinho, e aí lá pelos 25 da minha idade deles eu comecei a dublar eles, eu conheci eles rapazes, jovens, iniciando, descobrindo como fazer aquilo, e eu também. E aí, vendo a evolução deles, como você falou, eles lá estão... Qualquer ator americano, né? Qualquer ator americano está objetivando em um dia
pegar a estatueta dourada. Então, eles vão se aprimorando filme a filme, vão buscando trabalhos que mostrem outras facetas deles, vão se reinventando, vão se dificultando mesmo para poder mostrar para o público e para os diretores que eles são capazes de muito mais que aquilo. Então, eu sempre vou observando esse processo deles. Então, atores como Adrien Brody, Ewan McGregor, Jude Law, Jake Gyllenhaal, são atores que eu estou junto com eles desde que eles tinham 20 e pouco. Então, eu vejo o processo de evolução deles e eu preciso, como você falou, ter algum estudo. Então, é uma observação muito profunda, assim. Cada vez que eu estou em conexão com algum desses, que eu conheço há tantos anos, há mais, às vezes há 2 décadas, eu sempre fico tentando observar todos os detalhes que eles trazem ali, que é diferente do que estava acontecendo até então. Tem algum tom novo, alguma roupagem nova, eu fico muito atento para que eu possa não perder o que eles estão trazendo de novo e para que eu possa aprender com eles também, né? E me desafiar também. Eles vinham numa proposta, de repente eles mudam o curso da história, eu preciso estar lá, dar atenção para poder acompanhar eles também e mudar também o tom. Então é um exercício maravilhoso, assim, me faz crescer muito, muito como ator, de verdade. E tem alguns atores, assim, tem algum que é seu favorito ou tem algum que é mais difícil? Ah, o que acontece de interessante? Eu não posso falar o nome, né? Mas estou dublando uma série agora com o Adrien Brody. Ele é muito cheio de detalhes e pausas em lugares inesperados, frases com finalizações diferentes do esperado. E aos olhos do público pode parecer muito difícil. E às vezes eu vejo umas cenas deles que eu falo, nossa, é tão complexo, mas às vezes eu vejo uma vez e consigo memorizar tudo. Porque por mais difícil que seja, eu já tenho uma conexão com ele. São 20 anos olhando a pessoa respirar, olhar. É muito natural para mim quando eu recebo um filme, uma série com algum desses que eu falei, porque é isso, a palavra é muito natural para mim. Essa conexão é muito tranquila, assim. Por mais que possa ter alguma dificuldade, parece que eu não estou forçando a barra. A gente, às vezes, o dublador, nem sempre ele sabe o que vai fazer, né? Você é convidado. Então, você chega, às vezes, no estúdio e começa a fazer um trabalho e fala, nossa, por que me chamaram para isso? Não tem nada a ver comigo, mas você vai lá, se o cara te convidou, você vai, né? Agradece e faz. Mas às vezes não tem nada a ver. E às vezes tem tudo a ver. Esses, talvez lá no começo, fosse. Acho que o Adrien Brody, no começo, era mais difícil, porque ele é meio estranho. Mas acho que com o tempo eu fui entendendo ele. Acho que todos esses que eu falei, acho que esses 4 são os que eu faço há mais anos, assim, que eu fiz 20 e tantos filmes de cada um deles. Eu já tenho algum certo domínio sobre o jeito deles de fazer. E eu queria te perguntar isso também. Quando você mantém nesses personagens, como que funciona? Na dublagem existe isso de boneco? Quando você dubla uma vez, você continua dublando ou não? Então, existe mais ou menos. É um conjunto de fatores. Primeiro que a gente tem 2 praças, né, que é o Rio e São Paulo. Então, às vezes, por exemplo, quando eu dublava no Rio, às vezes vinha um ator num filme de São Paulo. Eu não fazia. Quando eu vim morar em São Paulo, alguns atores que eu fazia não vieram para São Paulo comigo, algum filme daqui. Então, quem ficou no Rio passou a fazer. E aqui em São Paulo, às vezes, quando vinha, já tinha alguém que fazia ele aqui em São Paulo, então não podia fazer. Mas com o tempo, hoje em dia, às vezes o cliente pede para manter aquele dublador que fez mais vezes. Às vezes o diretor quer também manter isso, porque no mínimo, uma consideração com o público, né? Porque o público está acostumado a ouvir aquela voz. Mas às vezes acontece de você fazer teste para um ator que você sempre fez. Porque a gente entende que naquele filme ele pode estar um pouco diferente e quer confirmar se você, mesmo naquela diferença, você consegue fazer. E às vezes dá certo, às vezes não dá. Por exemplo, eu dublei o Tom Cruise uma vez, no filme de Olhos Bem Fechados. É um projeto diferenciado, teve teste com o Ricardo Schnetzer, que é quem sempre dublava até então, e eu fiz o teste, e aí entenderam que para aquele filme a minha voz combinava mais. Então, o Ricardo não fez naquele filme. Teve um filme do Jude Law que ele estava envelhecido.
tava meio careca, eu tinha uma barba. E aí, falei, será que essa voz continua combinando com ele? Eu fiz o teste e perdi o teste. Pegou um dublador que tem a voz um pouco mais encorpada. Para aquele filme funcionou mais. Porque o que acontece também, às vezes, os atores vão envelhecendo e, de repente, eles podem envelhecer mais que a gente. Às vezes, o cara tá num processo está se desgastando, não está se cuidando, né? E eu sou um cara que eu quero me cuidar sempre ao máximo, né? Então, às vezes, o cara está com 50 anos com cara de 60. E eu tô com 50 anos com voz de 40. E aí não fica condizente, entendeu? Então, às vezes, hoje em dia, é caso a caso, né? A gente torce para seguir fazendo esses atores que já estão meio consagrados com a nossa voz. Nem sempre dá certo, mas vamos tentando. E você falou isso de cuidado. Tem alguma coisa que você deixa de beber ou de comer para poder preservar a voz ou para poder trabalhar no dia? Não, comer não, Uhum. porque acho que os alimentos, pimenta é um alimento que às vezes pode, mas tem que ser bem exagerado mesmo. Agora, beber, obviamente, álcool não é compatível álcool com trabalho, né? Então, em dias de trabalho, não vou beber, às vezes nem durante a semana, às vezes nem de noite, para não afetar no dia seguinte. Ah, mas o cuidado que eu tenho maior, assim, é em relação ao gasto com a voz. Para mim, um exemplo clássico eu trabalho a semana toda, às vezes até sábado, então o final de semana, para mim, é importante para descansar a voz. Se eu vou num show, no sábado à noite, e canto, 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 grito, grito, aplaudo, aquela voz que veio cansada da semana inteira, ela pode ser sobrecarregada nesse sábado à noite e eu na segunda-feira não está apto a realizar o meu trabalho porque ao invés de me descansar, eu me cansei. Então o meu cuidado maior nesses casos extremos de show, de cantar junto, na emoção ali de estar cantando com o artista, e também tento evitar chuva, vento, frio, porque posso ficar resfriado. E a dublagem funciona como uma grande engrenagem. Então, se você agenda uma gravação para segunda-feira e você não pode por algum motivo, que seja de saúde, um motivo que, né, discutir, e você não grava, isso impacta em um monte de coisas. Impacta na mensagem, impacta no controle de qualidade, impacta na entrega, vai mudando os prazos de tudo. Então, nós precisamos, os dubladores, estar sempre o mais saudável possível, porque para não atrapalhar esse efeito dominó, assim, bagunçar todo o coreto. Né? Então, faltar uma gravação por estar doente, ou faltar mesmo, né? Isso bagunça toda a história. Então, meus cuidados basicamente são esses em relação à voz. Mas, assim, hoje em dia, eu sinto que... eu estava dando um exemplo outro dia. Uma bailarina que vai dançar um número, ela dá uma aquecida, mas o corpo dela já sabe dançar. Né? Ela já é alongada, ela já tem um senso de equilíbrio, a ponta do pé dela já é firme, já está todo o organismo preparado para aquilo. Eu sinto que a voz, depois de 30 anos, você já começa a entender realmente os mecanismos internos para até numa rouquidão você conseguir, às vezes, trabalhar. E vai ganhando uns calos. Quando eu falo calo, um calo do bem. Porque em se tratando de cordas vocais, calo é uma coisa ruim. Mas seria o famoso calo do bem, assim, aquele calo que te fortalece, que te estrutura para dar conta de o dia inteiro ficar falando, falando, porque não é uma pessoa falando normal. Falar o dia inteiro já cansa. Na dublagem é falar com uma voz grave, com uma voz aguda, dar gritos, sussurros, sofrer que está morrendo. É um desgaste vocal além do normal. Mas eu acho que a voz vai aprendendo a sobreviver dentro disso. E eu não tenho tido mais problemas assim com a voz. De uns anos para cá, tá tudo bem tranquilo, assim, tá funcionando. E tem um personagem seu. Quando eu postei a nossa divulgação, Uhum. muita gente veio mandar mensagem me cobrar que eu não coloquei na capa ali o Whis de Dragon Ball. E ele vai bem no sentido contrário dos galãs. É um personagem diferente, até para a própria animação, né? Que todos os personagens são um pouco mais quadrados, que até pela cultura mesmo, né? Dos animes. Ele é totalmente diferente. Isso foi da dublagem? Como que vocês chegaram nesse personagem, na construção dele? O que é legal, assim, o Dragon Ball, como é uma franquia que existe há muitos anos, né? Então, muita gente já participou.
Então não dá para ficar repetindo vozes. Então, quando chega um personagem novo, o Wendell, que costuma dirigir, ele muitas vezes pergunta aos fãs quem que eles gostariam que fizesse. E aí, às vezes, faz uma enquete, os fãs sugerem, ele testa a pessoa, e às vezes isso dá em alguma coisa. Quando chegou o Whis, ele me falou que ele falou, não vou perguntar para ninguém. Ninguém, eu tenho certeza que o Grinan vai fazer o que tem que ser feito. Então, ele quebrou um pouquinho desse padrão de perguntar aos fãs e me deu, assim, sem nem fazer teste comigo. Ele sabia que ia dar certo. Quando eu cheguei no estúdio, eu lembro claramente, passou a primeira cena, eu fui fazendo meio intrigado, assim, meio espalhafatoso, assim. Mas era o começo, assim, não estava tão claro. Depois teve alguma cena que eu não vou me recordar, que ficou bem claro esse tom dele. Eu falei, Wendell, é isso mesmo? É para fazer desse jeito aqui, porque tá meio espalhafatoso. Ele falou, não, pode fazer como você quiser. Aí eu fui dando essas tintas, né? Já no original tem uma certa afetação, mas eu sempre costumo dizer que dentro da cultura deles, né? Nessa eu até fiz assim, ó, instantâneo, que é um pouco quadrada, né? Aquele tom já é um acima do tom. Para nós que somos mais espalhafatosos, aquele acima do tom não dá o código suficiente. Não é tão over. Então, eu precisei colorir um pouquinho mais o arco-íris para poder ficar num tom que converse com o nosso público. Que a gente possa identificar qual é a proposta original. Se eu fosse muito fiel ali no tom, talvez não chegasse para a gente o humor, não chegassem piadas que estavam lá apontadas. Eu pedi licença e dei um tom ali para, né, manchei ali a história. E foi assim, deu muito certo. Eu acho que eu fui bem respeitoso, fui como precisava ser, e ainda consegui encontrar algumas particularidades, que é a questão da fala muito correta, com palavras de uso pouco coloquial, uma escolha de palavras menos comuns, que eu achei que daria a ele um ar de uma finesse, uma coisa meio dandy em inglês, meio uma fleuma. Então, fui construindo dessa forma, mas foi tudo muito natural, assim. Porque, diferente de uma série, era um longa. Então, eu tinha uma sequência de cenas. A cada cena eu tinha que ir entendendo e jogando. Porque numa série, né, vai começar a fazer, vou dublar Friends. Eu posso ir experimentando. A cada episódio, eu vou trazendo uma coisa nova e vendo o que funciona. Ali é um filme de uma animação de 1h45, que eu tenho lá, sei lá, 8 cenas, e que eu tenho que ir testando, e é isso. E eu só vou saber se deu certo depois. E aí deu super certo, né? O público ama, e eu consegui dar essa voz meio soprosa, meio na cabeça, que não é meu usual, não é meu jeito. Eu nunca tinha feito um personagem com isso, mas foi tudo muito, sabe? O dublador certo, na hora certa, com as piadas certas, foi tudo certinho. E coincidentemente lá, o Whis também fez sucesso. Porque podia não ter feito e ele não ser utilizado na série, no filme depois e nas séries que vieram depois. Mas ele continuou sendo usado lá muito. Então quer dizer que lá o personagem também teve um impacto positivo. Então deu certo lá, deu certo aqui, aí a gente vai caminhando junto, se divertindo e divertindo as pessoas também. Eu vi algumas pessoas comentando aqui, tire a mão de mim, você não. Como é que tire a mão? De mim, eu não pertenço a você. Isso. Então, assim, né? Realmente foi algo que pegou, que ficou muito bom. E como você vê essa repercussão quando o público comenta se gostou, se não gostou? Como que é essa interação hoje com a internet? É instantâneo, né? Porque você vai ao ar, no dia mesmo já chove ali, porque eles têm um acesso direto com a gente, né? Então, não tem para onde fugir. Fez bom ou fez merda, perdão, fez M, já vai responder na hora, entendeu? Seu e-mail vai ficar lotado lá, a sua caixa de entrada lá no Instagram vai ficar lotada, as suas postagens vão ficar cheias de comentários, para o bom e para o ruim. Não tem para onde fugir. E, por um lado, eu acho muito bom, porque as pessoas se sentem
uma proximidade em relação a gente, né? O dublador sempre ficou muito obscuro, né? Muito atingível. Então, hoje em dia, as pessoas não só conhecem a nossa voz, como conhecem os nossos rostos, às vezes conhecem a nossa vida e têm um livre acesso a gente, né? E com a ferramenta do bloquear, se o negócio perder um pouco do tom, assim, né? A gente bloqueia e se segue. Eu tenho a sorte, assim, de não ter tido muito motivo para fazer isso. A minha relação com os fãs, com os seguidores, é sempre muito tranquila, tudo flui. Acho que eu me coloco de maneira respeitosa nas redes e recebo isso de volta. Nunca, não me recordo de uma situação que tenham sido desrespeitosos comigo. É sempre tudo muito fluido. Então, é muito bom. Eu vejo de forma positiva, assim. Não vejo motivos para que isso seja interrompido, muito pelo contrário. Seja cada vez mais estreitado, né, através de posts e comentários. Para mim, essa via agora é de mão dupla para sempre. Tem algumas pessoas se acordando também do seu personagem, Majari, de Yu Yu Hakusho, perguntando se você lembra da dublagem que você fez. O do Yu Yu Hakusho, qual o nome que você falou? Acho que não era esse. Quer ver? Alguém comentou que seria o Majari. Não é Sakio, gente? Alguém me corrija aí? Eu acho que é Sakio, hein? Confirmem, gente. Eu tô achando que é Sakio o nome. Se for Sakio, tem muitos anos, né? Isso tem. É o Sakio mesmo. Então, isso tem para. Putz. Alguém comentou que você fez os dois. Se tão eu acredito, é mais fácil vocês saberem do que eu. Falaram que foi no filme que você fez o Majari. Ah, então tá. Isso é uma coisa assim, o E Sakio... foi isso mesmo, Grinão. Eu tô confirmando aqui. Você dublou o Majari no filme Invasores do Inferno. E aí esse filme é dessa época, da mesma época, ou foi feito depois? O filme é de 94. Eu não sei agora quando que foi a dublagem. Então. Tudo isso, gente, tem quase 30 anos. Eu só nem lembro. E o outro, eu só lembro que ele fumava muito. Ele fumava muito. Algumas franquias, eu vou abrir esse capítulo franquias aqui. Eu sou muito feliz em relação a elas, porque lá no Rio de Janeiro eu participei do Yu Yu Hakusho, que é um clássico amado desde aquela época até os dias de hoje. Participei de Power Ranger, Aço e Power Ranger Turbo. Também todo dublador sonhava participar de Power Ranger. Depois participei de Digimon 2. Digimon também é um outro clássico assim. Participei de Drake e Josh, que é uma dessas, assim como Kel, iCarly, é aquele grupo Nickelodeon de comédia que ninguém esquece, né? Para sempre aquilo. E aí, então, acho que no Rio, participei de novelas mexicanas, claro, né? A Usurpadora. Mas eu acho que no Rio... Friends também é um grande clássico. Exatamente. Eram, assim, os clássicos, assim, do Rio de Janeiro. E aí, em São Paulo, tinha alguns que aí, como eu não morava em São Paulo, não tinha como participar. E aí eu vim para São Paulo. E aí, de cara, logo no primeiro ano, me convidaram para participar do Cavaleiros do Zodíaco, fazendo Thanatos. Que era uma coisa assim, era um universo distante. A gente via o povo de São Paulo que fazia Cavaleiros do Zodíaco. Nossa, tanto fã, faz tanto sucesso, né? Eles estão se dando bem lá. Aí, quando eu vim, já apareceu um Cavaleiros para fazer, um vilão. Então, assim, acabei fazendo parte também. Depois apareceu o Pokémon, onde eu fiz o Arceus e depois eu fiz um outro que eu não lembro agora, que também era muito famoso. Tá, entrei para mais uma franquia. Depois veio o Dragon Ball, né, com isso. Então, assim, eu fico muito feliz com essa questão das franquias, porque eu meio que fui participando de todas elas. De lá pra cá. Então, eu consigo ter no currículo as grandes franquias do Rio e as grandes de São Paulo. E aí, com isso, vem os fãs dessas franquias todas, né? Aí vem os fãs de Resident Evil também, que é uma outra franquia muito importante na minha carreira. Friends, né? Então, assim, são vários núcleos, assim,
que eu pude participar, que eu ainda participo. Então, assim, eu sou muito feliz em relação a ter podido estar em todas essas, entendeu? Me espalhado em todas elas. Isso do Cavaleiros é muito interessante também, que foi acho que o primeiro anime que trouxe toda essa importância para os dubladores, né? Naquela época ali, eles não tinham rosto, ninguém conhecia. Acho que foi ali que começou, né? É importante a gente ressaltar isso também. Eu acho que foi ali que começou, né? Aí os dubladores começaram a fazer os seus eventos pelo Brasil todo, É. né? Muitas revistas, que aí não tinha internet, né? Eram revistas com fotos dos dubladores, fotos do Hermes, fotos do Wendel, né? Né? Era uma época de divulgação, né? Por jornal e revista, Uhum. né? Era uma época legal. E hoje em dia tudo se modificou, né? Milhões de animes, canais de animes, aplicativos de animes, infinitos animes, né? É um público maravilhoso. Aí, só para fechar essa questão da franquia, Franquia. eu tenho uma frustração, né? Ah. Estamos aqui. Onde estamos? Essa Tá franquia. faltando Chaves, né? Quando você me convidou, eu fiquei assim, ué, mas eu não participei de Chaves. Por que que eu falei, eu vou aceitar. De algum jeito eu vou entrar nessa vila. Ah, eu vou dar minha cara lá pro público do Chaves também. Claro. Quem sabe não tem oportunidade. Tem uma década de episódios que são inéditos no Brasil, né? Quem sabe, né, se um Ah, dia chegar. não tem como pegar episódios, né? Se não botar o Nelson Machado, o, né? Não, mas tem participação de atores diferentes. Não é possível que não podem chamar para uma. Cara, essa tá entalada aqui. Um dia tem que rolar ainda. E a gente está falando de grandes sucessos, mas como que você começou? Quando que deu esse start? Vou trabalhar com voz? Você era criança imitando? Quando que surgiu Não essa é situação? imitava. Nossa, você me fez uma pergunta. Nossa, peraí, você me fez lembrar de uma coisa. Caraca, que eu não lembrava. Eu falei que eu era uma criança que imitava, porque eu não imitava vozes. Mas eu gostava de gravar minha voz. Eu tinha um toca-fitas e a gente gravava vozes em casa, na fita cassete, histórias, contando histórias. Então, ó, já estava ali gravando a minha voz. Mas ainda assim, ali, eu nem lembrava disso. Gratidão por me fazer lembrar. Isso se perdeu. Lá aos 14, 15 anos, eu quis ser ator e foi meio que deu certo, assim. Comecei a fazer teatro, aconteceu, assim, né? A questão do ser ator. Eu fazia faculdade, aí parei para me dedicar ao teatro, comecei a fazer muitos musicais e na escola de teatro eu sempre fui aqueles alunos muito estudiosos, né? É, me preparava para as provas, teoria, escrita ou prática, eu estudava. E nas aulas de voz e de canto, eu me dava muito bem, sempre assim. Eu gostava muito de cantar e dava certo, dava nota alta, e a de voz também, em relação à dicção, projeção, compreensão da voz. Então, quando eu saí da escola de teatro, a voz para mim era um apoio. Eu me sentia um ator que tinha uma voz boa para aquilo. Uhum. Tem às vezes o ator é muito corporal ou muito de expressão facial. Eu podia ser as duas coisas, mas para mim a voz ela era muito presente. Aí eu comecei a fazer muitos musicais, cantando tal. E em cada musical sempre tinha algum dublador. Uhum. E aí e caiu a ficha de que, nossa, existe dublagem como uma opção. Né? Eu sabia da dublagem, mas parecia muito distante. E eu falava, nossa, a fulana é dubladora, não sei quem é dublador. E isso foi ficando mais palpável, mais acessível para mim. Aí até que eu tive vontade de fazer um curso. Falei, nossa, se é uma possibilidade, vou fazer um curso para que eu possa me aprimorar. Vai que um dia rola alguma coisa, eu já sei fazer. E aqui, como eu sou assim, para falar mal, eu não falo o nome. Então, eu vou falar mal de uma coisa agora, então eu não vou falar o nome. Eu fiz um curso de dublagem que foi muito ruim Uhum. no lugar e não foi bom. As aulas não eram boas, a pessoa que dava aula. Tinham várias pessoas que davam aula, mas uma em especial, que era quem dava mais aula, não era uma boa. Não sabia dar aula direito. Uhum. Então, eram 3 meses onde eu saí não preparado. Como modéstia à parte, eu era um bom ator, com muita experiência em teatro, essa pessoa na aula me propunha coisas, me falava coisas, e eu falava, cara, ela não está entendendo a cena. Não é isso.
Mas eu, um aluno respeitoso, não falava nada. Ela dizia, tá pronto, ficou. Ela é a pessoa, né? Tá pronto, ficou ótimo. E eu olhava assim, cara, não tá bom isso. Tá faltando isso, tá faltando isso, tá faltando isso. Porque eu tinha experiência de palco, de atuação. Eu via a cena pronta e via que faltava intensidade, faltava não sei o quê, faltava não sei o quê. E a pessoa elogiando tudo. Ali eu fiquei incomodado, mas ok, fui até o curso, terminei o curso me sentindo não preparado. Porque a pessoa se empolgou muito comigo e estava tudo bom. Tava tudo, tá maravilhoso, maravilhoso. Aí, ok, o curso está feito. Aí, seguindo uma peça, um dia, uma dubladora, que é Hélida Lastorina, ela falou que o Newton da Mata ia fazer uma peça de teatro com o Selton Mello, que tem a minha idade, e aí o Selton Mello ia fazer uma novela e o papel do Selton Mello ia estar vago se eu queria fazer um teste para essa peça. Encurtando bastante a história, eu fiz o teste, passei, a peça não rolou, mas aí o Newton da Mata me conheceu. E aí foi muito boa. Não, como eu passei para a prova, né? Passei para a peça, né? Eu fiz um bom teste para a peça e passei. Ele gostou de mim atuando. Então ele mandou uma mensagem perguntando se eu queria ir na Herbert Richards para conhecer os estúdios e ver se de repente eu dublava. Aí, nossa, claro que eu quero. E eu fui num dia, era uma terça-feira, para o tal do estágio, onde você fica sentado lá um dia, uma semana, um mês, assistindo, 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 assistindo. E aí um dia te chamam para fazer uma pontinha. No primeiro dia, eu sentei no banco por um minuto. E aí faltou um dublador que tinha uma voz parecida com a minha. E aí meu estágio durou um minuto. Ele falou, olha, faltou a pessoa, tem que entregar o filme amanhã. Vamos fazer o papel dele? Aí eu já sentei, já levantei e fui dublar. Então, meu estágio durou um minuto, eu já comecei a dublar, e dali já pintaram outros trabalhos, e eu virei funcionário da casa, e tudo foi dando certo, assim. Então, assim, eu não tinha essa... Eu não sonhava em ser dublador, eu não corria atrás disso, não busquei, eu não conhecia nem dubladores direito, assim. Foi meio que por acaso, eu estava na peça, sabe? Foi tudo meio inesperado. Mas, mais uma vez, eu acho que eu era a pessoa certa no lugar certo, deu tudo certo, quase 30 anos se passaram, eu estou aqui hoje contando essa história. E qual foi o primeiro personagem seu assim que foi maior ou que de mais carinho que você tem? Eu lembro que no começo você faz participações nas coisas que tem lá. Então, por exemplo, cara, peguei uma novela mexicana para fazer. Um papel pequeno. Eu era o Soldado 6. Mas todo capítulo tinha uma novela de guerra, então todo capítulo tinha o Soldado 6. Eu ia lá e falava um pouquinho. Mas era uma coisa pequena. E tinham séries naquela época. Plantão Médico, eu fazia umas pontinhas. Aí, putz, toda a série Xena, a série Hércules, todas as séries que estavam no ar, você ia lá e fazia umas pontinhas. Até que um dia, e sempre você ia lá gravar uma hora, geralmente gravações de uma hora, às vezes duas, quando tinha um vozerio também. Um dia me chamaram para umas 4 ou 5 horas. Aí eu falei, como assim? Aí fui lá, o que é? Aí a pessoa fala assim, é um filme para a Rede Globo. Eu falei, o quê? É um filme para a Globo. Você vai ser o protagonista do filme. Aquilo, eu falei, meu Deus do céu, como assim? Eu agora não vou conseguir lembrar nem o ator, eu acho que chama Charlie Hunnam, eu acho que é isso. O filme eu não lembro, perdi essa informação na minha mente, assim, que filme era esse, mas era um filme onde eu ia fazer o garotinho no filme da Sessão da Tarde. Então aquilo para mim foi muito marcante, porque ali para mim foi nossa, se a Rede Globo já me vê como alguém que pode ter uma voz de um galanzinho na Sessão da Tarde, é porque é isso, eu já tô. Então, Será que foi Filhos da Esperança ou não? esse nome não me é estranho. Ó, põe no... De que ano é esse filme? 2006. Não, acho que não foi Ah, esse, não, não. foi no comecinho, não tem como não, é verdade, verdade. Tem que ser década de 90. Se É, você tá aí no... Vamos fazer essa pesquisa agora. Vamos vamos. fazer aqui todos juntos. Charlie Hunnam, acho que é ele mesmo. Jogar aqui no IMDb. Filme que ele fez na década de... Deixa eu ver aqui. Filmes dele.
Filmes dele, que ator? Todos os filmes. 1990, 90, tem uns filmes aqui. My Wonderful Life é uma série Whatever to Harold Smith, 1999, Das. What Happened to Harold Smith. Tô achando que pode ser esse. Não é. Eu vou, até de curiosidade, eu vou catar isso aqui e vou achar essa informação para eu poder contar essa história completa, né? Contar com mais detalhes. Então, falávamos, você perguntou, então, isso foi um divisor de águas. E é engraçado porque o que acontece? Ali, para mim, essa consciência de que, nossa, se a minha voz pode estar ali numa sessão da tarde, entre todo mundo que já faz isso, quer dizer que eu levo jeito para isso. Quando eu comecei a dublagem, eu lembro que eu tomei isso como um parâmetro. Os alunos me perguntavam às vezes assim, ei, professor, eu estou pronto? Já posso tentar? Como é que eu sei se eu estou pronto? Tem vários formatos, né, para você saber. Eu posso falar para o aluno e tal, mas eu falava para ele se perguntar. Eu falava, ouça a sua cena. Veja a cena que você gravou comigo aqui agora. Parece com o que você ouve numa sessão da tarde, numa tela quente? Se eu te ouço no meio daquelas pessoas, você vai parecer que é uma delas? Ou você vai parecer destoante do conjunto? Se você tem, porque todo mundo tem essa sensação de ver uma sessão da tarde, uma tela quente. Você sabe o que é parar para ver aquele filme e como que aquilo reverbera em você, aquelas vozes reverberam em você. Se você acha que a sua voz está ali no meio daquele grupo, parece que é um deles, está no caminho. Se está muito distante, se isso aparecesse uma sessão da tarde, numa tela quente, você fazer, que doideira, que é isso? É porque não está pronto ainda. Então eu devolvia para eles, assim, para que despertar neles essa sensação do que é fazer parte desse grupo, o que é ser um deles ou um de nós, entendeu? Queria que eles tivessem esse senso. Então acho que esse filme é que foi esse ponto assim. Mas quero contar mais uma história, que é o seguinte, nessa época tinha um dublador chamado Newton Valério. E ele fazia muitos galãs. E tinha uma época na Herbert que estavam dublando o Zorro, a série toda do Zorro, e ele era o Zorro. Ele era poderosíssimo, assim. Então, um dia, a gente estava sentado na Herbert Richards, tinha uma espécie de um pátio onde ficava todo mundo, assim. Era uma grande família, assim, porque como o elenco era menor, estava todo mundo junto todos os dias, praticamente, né? O dia inteiro. Você chegava de manhã, fazia um filme ou dois, almoçava todo mundo junto e voltava. Era uma coisa muito misturada, assim. Todo mundo sabia quem todo mundo era, que todo mundo era capaz, pro bom e pro ruim também. Se você era ruim, todo mundo se espalhava, porque todo mundo, a gente gravava junto, né? Nossa, chegou um menino novo ali, nossa, caramba, muito ruim. Ou então, chegou um cara novo com uma voz tão maravilhosa. Então, tudo pulverizava muito rápido. Então, um dia lá, sentado nesse pátio, aguardando para me chamarem, o Newton Valério sentou do meu lado e falou assim comigo, por que você usa esse brinco? E eu usava um brinco. Eu falei assim, tem algum problema? Ele falou, não, quero saber por que você usa. Porque eu acho bonito, eu gosto de usar brinco. Você acha que isso é condizente com um ator que faz galãs? Ele era uma pessoa de antigamente, né? Em 1990 e pouco, ele tinha 70 anos. Então, ele é de 1920. Então, assim, eu entendo o raciocínio dele. De forma alguma eu vou achar que ele é preconceituoso. É uma pessoa de uma outra época, né? Podia estar mais aberto, mas não estava. Então, tá tudo certo. Ele falou assim, você acha condizente com um ator que faz galãs? Aí eu respondi uma coisa tipo assim, nunca pensei sobre isso, não sei se tem problema. Mas também eu não sou... Porque naquela época eu estava meio que começando mesmo, né? Eu não sou um dublador que faz galãs, então não tem nem que me preocupar com isso. Ele falou assim, não é ainda, mas vai fazer muitos. Eu falei, muito incrédulo. Ele falou assim, a sua voz, você, o seu jeito, tá tudo pronto.
você vai dublar muitos galãs. Só esperar o tempo das coisas acontecerem, mas eu te vejo no futuro estrelando muitos filmes, fazendo nananana, e descreveu a minha vida dos dias de hoje. E eu ali naquela hora eu falei assim, não, você tá louco? Como assim? Porque realmente tá muito bebezinho, né? Ele falou assim, vamos fazer uma aposta? Eu falei, que aposta? Se você começar a fazer esses galãs todos que eu tô fazendo, você tira o brinco? Aí eu assim, falei, putz, eu tava tão assim, claro que eu tiro, porque tipo, eu não ia fazer, entendeu? Com certeza eu tiro. Apertamos a mão, o tempo passou, e aí hoje em dia eu não uso brinco. Eu não posso te dizer, eu nem lembro quando eu parei de usar brinco. Eu não sei se ele entrou na minha mente de uma tal maneira que eu comecei a achar que o brinco não combinava comigo. Eu sei, mas é uma coincidência. Assim, ele previu o futuro pela experiência que ele tem, né? Tinha 70 anos, tem, né? 40 anos de carreira. Ele olhou e falou assim: esse cara vai, entendeu? E eu fui. E aí, naturalmente, o brinco foi embora. Eu fui sem o brinco. Nossa, que essa história é bacana, né? É muito bom poder ouvir isso, né? E igual em Friends, você dublou o Ross e é um clássico também, né? Friends arrasta em muitos fãs, pessoal que ama Sim. mesmo. E como que foi poder dublar esse personagem, essa série? Vamos lá. Essa história ela é polêmica, né? Aham, aham. Friends foi dublado na época, né? Aham. Na Herbert Richards. Isso. Então, os dubladores, aquele caso, né? Todo mundo tinha lá seus 20 e poucos anos, né? Uhum. No máximo. Os personagens e os dubladores. Dublaram as temporadas 1, 2, 3 e 10. Aham. Não se sabe por que não se dublou 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Dublaram 4 temporadas e não dublaram 6 temporadas. Ninguém sabe por quê. Passaram-se 20 anos, né? E aí, a Warner, talvez, não lembro se foi Warner, Aham. vamos agora dublar o que está faltando. E aí eu não sei, assim, dizem, eu não posso te garantir, Aham. entenderam que aqueles atores estavam lá atrás com 25 anos. Aham. Os atores Sim. hoje em dia estavam com 55, 60, alguns deles. Aham. Então, tentaram pegar dubladores mais. Foi o que me contaram, tá? Dubladores Sim. mais novos, com a idade mais próxima, pelo menos vocalmente, mais próxima dos atores que estavam daquela época. E Aham. aí fizeram um teste, foi feito em São Paulo, né? E eu tô morando em São Paulo, então testaram o elenco de São Paulo e aí me testaram junto com outras pessoas, outros dubladores. Aham. E eu fiquei muito empolgado, por quê? Porque eu já tinha dublado o David Schwimmer algumas vezes, né? E ele é um ator muito difícil. Ele é um dos muito difíceis, Aham. mesmo assim. Eu lembro que lá atrás, quando eu dublei ele em produções que não chamaram o Briggs, né, que também fazia ele, me chamaram, eu lembro que foi muito difícil fazer. Ele era muito cheio de trejeitos e mumunhas, não era uma coisa fácil. Quando eu fiz o teste pro Ross, foi muito tranquilo. Aham. O tempo passou, eu acho que eu aprendi a fazer ele. Porque eu sofria para fazer e ali eu fiz muito assim. E a comédia tem isso. Se você não tá relaxado, você não consegue ser engraçado, né? Então, assim, eu comecei a fazer o ensaiar o teste e falei, nossa, como eu tô tranquilão fazendo ele, tá dando tudo certo. E fiz um teste engraçado, despojado, bem parecido com o que eu via do original e deu certo. E aí, quando eu vim a dublar a série, a gente dublou tudo, as 6 temporadas em 6 meses. Foi tudo assim. Tá. E no máximo 6 meses, eu acho. Nem sei se chegou a tanto. E aí eram muitos episódios por dia, muitas horas. E era tão Aham. gostoso de fazer, tão tranquilo, não era nada sofrido. Então, e hoje em dia assistindo, eu fiquei muito feliz com o resultado, porque, por exemplo, o Briggs é meu amigo. Aham. Então, assim, ele vem, faz na 1, na 2, na 3, e eu pego na 4, ele tá num tremendo bom nível. Eu tenho que estar no mesmo nível que ele, assim. Sim. E honrando o personagem, o ator e o trabalho que o meu amigo fez em 3 temporadas. Eu quero estar no mesmo nível que ele. Eu acho que a gente consegue ter ali
uma similaridade, sabe? A gente entrega ao mesmo tom. Estavam os dois muito conectados ao ator de lá, né? Se estão os dois fazendo o que o cara faz, vai ficar parecido. Se ele fizesse o que ele quer e eu fizesse o que eu quero, não ia casar. Mas ele fez o que o David Schwimmer propunha, eu também fiz, e acabou que as interpretações estão ali paralelas, condizentes. Então foi um trabalho muito gostoso de fazer, né? Muitos fãs apareceram por causa desse personagem. Só gratidão às franquias. Não, e assim, você acabou dublando até mais temporadas que o Briggs, né? Porque foram mais. E eu não assisti ainda, mas na reunião, por exemplo, chamaram vocês dois pra dublar o personagem, né? Não, fui só eu. Foi só você? Só eu. Então, tipo assim, isso é uma prova mesmo que as pessoas, né, acostumaram, porque tem um pouco disso também. A dublagem, existem as substituições, né? Ou porque o ator mudou, ou não trabalha mais com isso. E assim, se você faz um trabalho bem feito, consegue, né, alcançar de forma boa, por que não assistir, né? E poder se divertir, né? Por outro lado, como eu conseguia estar no tom dele jovem, na reunião eu tive que dar uma pesada. Porque ele está com mais de 50 anos, né? Então, ele está com uma voz mais grave, ele está mais cansado. Todos eles estão bem diferentes, né? Porque a reunião é 25 anos, né? Acho que é 25 anos. Então, estão todos bastante diferentes, assim. Então, todo mundo teve que caprichar ali num tom mais adequado. Se não me engano, a Courtney Cox deve estar com 60 anos, né? Ele também deve estar com pelo menos 55, né? Acho que está todo mundo nessa faixa. Então, todo mundo teve que caprichar aí nesse tom que fosse adequado também ao estado atual deles, né? Sim. E não tem como a gente falar de comédia, de humor, sem comentar do Marte de Madagascar. É o seu personagem mais carismático? Como que chegou Eu acho esse personagem? os mais populares mesmo, assim. Tem gente que não sabe direito o nome de filme ou o nome de ator. Então, eles falam, eu dublo Jake Gyllenhaal. Jude Law. Não sabe quem é Ewan McGregor. Não sabe quem é ninguém. Se eu mostrar o filme tal, tá. Mas o nome não sabe. Mas o nome do filme também não sabe. Então, às vezes, é difícil situar uma pessoa ou outra. Mas aí, quando eu falo, já viu Madagascar? Claro, todos eles. Várias vezes. Lembra que tem uma zebra? Sim, não acredito. Eu falei, da zebra. Então, a zebra é aquele personagem que não tem como alguém não saber. Entendeu? Todo mundo conhece. Então, disso é o mais popular. E ele podia ser popular e chato, pernome. Mas não, ele é loucão, é divertido. Engraçado. Então, ele acaba que é carismático também, né? O leão tem lá o seu charme, mas o leão é até um pouco mais importante que ele na trama, um pouquinho mais. Mas a zebra é muito louca, entendeu? Então, assim, não era fácil de fazer, porque no registro agudo, mas eu encontrei um jeito ali de fazer. Geralmente eu lembro que quando eu gravava, não era tudo um dia só, para não sobrecarregar. Eu dividi 2 ou 3 para poder a voz descansar de um dia para o outro, mas era muito prazeroso, assim. Eu fiquei triste depois porque lançaram o Baby Madagascar com todos os bebezinhos. E aí não tinha como fazer, né? Então, as novas aventuras deles são eles bebês no zoológico. E aí, chegando no zoológico, eles se conhecendo, bebezinhos, né? Criança. Falei, pô, sacanagem, eu podia ter um spin-off que eu pudesse fazer. Porque tem o spin-off Queens, né? E tem esse spin-off com eles e criancinhas. E aí nenhum deles dá para fazer. Mas tudo bem, entendeu? Mas esse é um que, nossa, era muito prazeroso de fazer. Deve ter aí seus... Deve ter uns 20 anos já, Madagascar. Tem uns... Tem. Eu lembro de assistir pela primeira vez. Eu era criança, eu acho. Tem um bom tempo. E no original é o Chris Rock que faz, né, o áudio original. E ele, você já dublou ele em outras ocasiões. Ele é um ator assim que tem uma interpretação diferente, né? Ele tem uns tons diferentes. Como que você faz para poder acompanhar? E existe alguma adaptação assim de piada quando você foi dublar o Marty ou o Chris Rock em alguma produção? Como que funciona? O Chris Rock, eu dublei ele. Foi um teste para um filme chamado Pobretão na Casa Branca. E eu fiz o teste e falei, eu vou imitar ele. Imitar mesmo. Eu nunca tinha dublado ele. E aí imitei.
bem no jeitinho dele, um agudinho, não sei o que, um jeito assim. E aí chegou para DreamWorks e eles falaram, nossa, perfeito, é ele. E aí eu lembro bem disso, assim, que é um filme muito grande, o filme acho que tem 2 horas e meia. E é ele falando infinitamente. Ele não para de falar o filme inteiro. Discursos, ele é candidato à presidência dos Estados Unidos, então é discurso atrás de discurso. Foi muito difícil. E aí foi muito exaustivo, porque fazer um teste de 2 páginas, 3 páginas, um registro mais agudo é uma coisa. Agora, tardes inteiras, gritando, 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 gritando. E aí, sim, como no teste eu enviei uma coisa, eles estavam esperando receber aquilo. Eu não posso eu entregar um tom mais grave, mais confortável. Eu tive que fazer no mesmo tom. Então, assim, para eles foi muito legal essa química, a minha voz com o Chris Rock. Tanto que quando veio Madagascar, que é DreamWorks também, né? Teve teste para todos os personagens, menos para Zebra. Porque para DreamWorks eu fiquei com uma voz oficial do Chris Rock. Então, todo mundo fez teste. O Alexandre Moreno, o Briggs, todo mundo fez teste. E para mim não teve teste, para mim já foi direto. Então, foi muito legal. E assim, tem a questão das piadas, tem uma certa liberdade, mas, por exemplo, tem uma piada que a gente fez que estava lá no filme que foi cortada, que é a tal da balinha. Né? Eles chegam na ilha, lá dos Lêmures, que tem o olho assim bugalhado, e estão dançando numa rave. Então, é uma rave, todo mundo com o olho assim, como uma rave mesmo, né? Onde as pessoas tomam bala, tomam êxtase. Então, a Zebra aparece e fala em inglês, alguma coisa tipo assim, por que eu não trouxe o meu chips? Chips é uma gíria de Nova York para êxtase. Então, a piada é essa. Para criança, ela vai ouvir chips, vai ouvir batatinha. Mas a batatinha, né? A piada é a balinha. Então a gente gravou, não trouxe a minha balinha. E só os pais entenderiam. Né? Alguns, nem todos, alguns entenderiam. O filme foi ao cinema assim. Aí, no meio da primeira semana, teve uma denúncia de apologia a drogas. Nossa. E aí eu estava para o estúdio para refazer essa fala. Ficou, por que eu não trouxe meu lanchinho? Que não tem no menor sentido. Chega numa festa e fala, por que eu não trouxe meu lanchinho? Ninguém fala isso quando chega numa festa. Mas acabou que eu tive que trocar. Então eu falei, tem uma certa liberdade, mas não tem uma liberdade total, assim. Às vezes até em relação ao próprio original, a gente tem que mudar, porque a censura daqui é diferente da censura de lá. Então lá isso passa e tá tudo certo, aqui não passa, não tá tudo certo. Então, assim, mas existe, numa comédia, sempre se espera que a gente dê aí um colorido, um molho. Porque é isso. Às vezes a piada é muito americana e não funciona. Você tem que, às vezes, adaptar. Mas eu, Felipe, acho que tem que ter um certo limite para as piadas. Às vezes, tem dublador que inventa umas coisas muito regionais demais, ou muito de uma época. Por exemplo, sei lá, vou dar um exemplo. Vem uma personagem toda desgrenhada. Aí o cara fala assim, nossa, tá parecendo a Juma. Talvez, hoje em dia, algumas pessoas achem engraçada, mas daqui a 5 anos, 10 anos, você parece a Juma. O que é Juma? O que é isso? É uma piada que só funciona para quem vê novela da Globo. Em uma época específica. Então, acho que tem que ter um certo cuidado. Teve uma série que eu estava vendo, o cara falou assim, putz, eu não vou ler. Pegou uma coisa do compadre Washington e falou, eu não vou lembrar, mas pegou um jargão do compadre Washington e botou na série. A questão é que a cena nem era engraçada, era uma cena tensa. O cara botou uma coisa, sei lá, não vou lembrar, X, né? E eu acho que o elenco lá, ele riu, o diretor riu, o técnico riu, eles acharam engraçado, mas depois você vai ao ar e você, gente, qual a função disso aqui agora? Meio enfiado, sem sentido, entendeu? Então, acho que tem que ter esse cuidado com o humor que acrescenta, que está semelhante ao original, ou aquele humor que quer inventar a piada onde não tem, entendeu? Porque trocando eu posso falar o que eu quiser. Não pode falar o que você quiser. É a sua voz, mas tem ali uma coisa de segurança, para você não também enlouquecer e falar qualquer coisa, entendeu?
É no Sim. politicamente correto. A gente tem que ser fiel o máximo possível à obra original. Só quando realmente o que está lá não tem sentido ou não tem nada a ver com o brasileiro, aí eu acho que tem que tentar ter uma adaptação. É igual o caso mesmo do Marte de Madagascar. A gente está falando de uma obra que vai ficar aí para sempre, né? Pode passar os anos, vai ser reprisado, as pessoas vão assistir, vão rir, e aquilo é atemporal. Então, Exato. se você coloca uma coisa muito datada, aquilo vai passar, né? Vai ficar, porque às vezes uma novela, por exemplo, né? A pessoa demora 8 meses assistindo. Um filme não, né? Então é diferente, né? Tem essa situação mesmo. E você comentou no comecinho lá de Drake e Josh, nossa, eu amava, lembro que passava no horário do almoço. Era incrível, né? E você chegou a dublar o Drake Bell em outras produções também, né? Chegou até a fazer também, né, o Homem-Aranha, quando teve a voz dele no original. Você chegou a conhecer o Drake Bell? Sim. Como que é dublar esse ator? Foi engraçado, porque assim, eu fiz muitos testes. Por exemplo, o do Chris Rock tinha que ter 3 pessoas, tinham 2 na empresa que foram fazer, tinha que botar uma terceira. Aí botei no Drake também foi isso. Era uma série nova, se não me engano, tinham colocado 2 dubladores e precisavam preencher com um terceiro. Me colocaram e eu ganhei. Comédia é uma coisa assim, tem vários tipos de comédia, né? Tem às vezes um humor que você não acha muito engraçado. O Drake, eu acho claro para mim, é o humor que eu acho engraçado. É E muito engraçado. era muito difícil fazer, porque eu achava tudo muito engraçado. Então eu ensaiava, já me escangalhava de rir. Aí na hora de gravar, eu tinha vontade de rir de novo, das coisas que eles faziam. Então, assim, era muito bom, mas tinha essas coisas que às vezes era difícil, entendeu? Porque eu achava muito engraçado. Então, o tempo foi passando, eu lembro que eu vim morar em São Paulo, eu ainda cheguei a dublar o Drake, do Drake Josh, aqui em São Paulo. Alguns episódios chegaram. Eu lembro que a gente alugou um estúdio aqui para eu fazer aqui. Teve uma história dessa. Aí começaram a ver os filmes com ele, foi muito legal. Vários filmes. Depois veio os filmes do Timmy Turner, que é, né, Padrinhos Mágicos. muito legal ter feito também. Aí veio o Ultimate Homem-Aranha, que ali para mim foi o máximo, porque eu conseguia ver o jeito do Drake ali. Era muito divertido e era um Homem-Aranha muito diferente. Assim. Tem gente que não gosta mesmo, porque é meio maluco, é tipo como uma zebra, ele é loucão, entendeu? Ele conversa com ele mesmo, tem um diabinho, tem um anjinho, vira um porco. É uma loucura aquele Drake Josh, aquele Homem-Aranha, perdão. Então, assim, mas eu gostava muito de fazer, porque era o mesmo espírito que tinha, né, do Drake. Para mim, assim, quando eu conheci ele, foi um evento aqui em São Paulo, acho que em Campinas, que eu não lembro direito, íamos participar de algum evento próximo um do outro, e aí entenderam que não vamos juntar. Acho que era isso. Eu ia participar de um e ele de outro. Aí as produções entenderam que se a gente juntasse os dois, ia ser legal. Conheci ele no hotel, a gente ficou hospedado no hotel, mas, cara, foi um desastre a hospedagem dele. Deu tudo errado. Deu errado desde o aeroporto. O carro foi buscar ele, deu errado. No hotel, o quarto dele deu problema. Tudo deu errado, assim. Aí, quando a gente foi jantar, ele começou a me contar, ele estava pé da vida, me contando tudo. Que o carro, que não sei o quê. Que o avião, que não sei o quê. Foi me contando, foi dando tudo errado. Dos Estados Unidos até ali. Meu Deus. Junto no palco, falei, meu Deus, tomara que essa uruca não chegue até o nosso palco. E não chegou, foi maravilhoso. A gente falou um pouquinho lá, ele cantou, porque eu me apresentei primeiro, depois veio ele, se apresentou, e depois a gente falou umas coisinhas juntos. Eu dublei ele ali ao vivo, se não me engano. Ele fez um pocket show, eu fui cantando junto ali. Então foi muito, o único ator que eu já conheci que eu dublei foi ele. Já com outros pela internet, mas conhecer pessoalmente, apertar a mão, ele foi o único. E foi muito legal, assim. Foi, né, fazer um vídeo com o cara, se filmar. Poxa, eu comecei a dublar ele tem, sei lá, uns 18 anos, entendeu? Então é o caso, assim, é isso, assim. Você passa uma vida olhando aquele cara, olhando aquela boca. Eu falei isso na mesa jantando. Falei, nossa, eu tô há
há quase 20 anos olhando para sua boca, para sua cara. E tudo que você faz, eu faço junto. Quando eu tô aqui olhando para você, eu não posso ficar fazendo o que você faz, porque senão vão me chamar. Agora você faz aí, eu fico parado aqui, entendeu? Mas ele foi uma simpatia, assim, foi muito legal mesmo. E você comentou aí, né, quando você era criança, você contava história e gravava. E no YouTube você faz isso também, né, com histórias de terror. Eu quero saber como é essa sua paixão com terror. E eu quero te perguntar também sobre os bastidores de um filme que você está fazendo e Tá. teve uma voz ali. Primeiro eu quero saber dos contos de terror. Pesquisou, né? Então, eu desde criança sou fanático pelo terror. Então, meus pais, quando eu era criança, obviamente não tinha TV a cabo, era só televisão, era Rede Globo, SBT, que tinha até outro nome, não tinha nem Rede Manchete, eram 5 canais assim. E aí todo mundo ia dormir e eu ficava acordado, ligava a televisão para procurar filme de terror e ficava vendo filme de terror de madrugada sozinho. Então eu lembro dos filmes todos né, de terror que tinha. Tinha a Dança dos Vampiros, tinha o Expresso do Horror, A Casa que Pingava Sangue, tudo eu via. E aí eu fui crescendo e fui seguindo com isso. E eu acho que a explicação, na verdade, é porque eu acredito em espíritos, em outras vidas, em reencarnação, em magia. Eu acredito em coisas um pouco diferentes. E o universo do terror me dá tudo isso, assim, de alguma forma, né? Eu tinha uma tábua Ouija, essas coisas todas. Então, o que me interessava no terror é porque eu vejo que os filmes de terror, as pessoas, assim, a comédia, as pessoas se assustam mesmo. Desculpa, as pessoas acham engraçado e riem, tem uma manifestação física. A pessoa tá ali vendo a comédia, é instantâneo. Veio a piada, você, você tá rindo junto. Eu achava que essa magia da comédia também tinha no terror, porque o terror também tinha a questão do susto. Então você tá lá vendo, acontece uma coisa, e se assusta. Só que na comédia é prazeroso. O susto não é prazeroso. E as pessoas pagam para ver a comédia, né, para ir no cinema ou sei lá. E no terror também as pessoas bancam isso, elas querem se assustar. E aí eu falei, cara, eu entendo um pouco desse universo de terror. Eu quero contar histórias de terror, porque eu gosto de contar história e porque eu entendo desse universo. Então o que eu fiz? Eu separei 13 histórias. Gravei durante 13 dias. Eu gravava de um dia para o outro sempre. Então, assim, tinha que ser. Eu gravei aqui onde eu tô, né? Aquela janela aparece em alguns. Então, eu criava uma iluminação aqui onde eu tô. Aqui tem essa mesa, tem aqui tá, na minha frente está aqui o computador. Então, eu criava uma iluminação, às vezes vermelha, azul, verde, uma luz de velas. E eu botava o celular me filmando daqui, ou daqui, ou daqui, ou de baixo. Eu ia criando cada um, se você olhar os tumblers das 13 histórias, são 13 estéticas diferentes, cores diferentes, enquadramentos diferentes, porque eu tinha que fazer tudo num take só, não podia ter corte, eu tinha que acertar do início ao fim, tudo. E a música era muito louco, porque assim, eu procurava músicas que eu achava que tinha a ver, mas eu não ensaiava. Eu colocava a música e ia indo junto. Se a música ia apertando, apertando, ia nananá, aí a música ia ficando muito suave, ia segurando um pouco. Eu ia me desenhando junto com a música. Às vezes a música ia para um lugar que não tinha nada a ver, eu tinha que parar, voltar tudo e procurar outra música. Mas muitas vezes dava certo. E eu consegui fazer, né? Eram 13 histórias lançadas sempre às 11 da noite, durante 13 dias seguidos, para as pessoas verem de noite. Eu explicava. Veja no seu quarto, de luz apagada, só você e o celular e um fone de ouvido. Se permita entrar nessa história, se embrenhar nessa frequência e tal. E fez bastante sucesso na época. As pessoas, quando dava 10 da noite, já, que horas vai sair? Cadê? Cadê o próximo? Cadê o próximo? Mas foi ficando difícil com o passar, né? Porque primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, depois ficou assim, meu Deus, que luz eu vou usar agora? Que cor eu vou usar agora? Que quadramento eu vou usar agora? E que foram esgotando as possibilidades. Eu não podia deixar o nível cair, senão a pessoa ia perder o interesse. Eu tinha que conseguir mantendo, 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 assim. E eu gosto do início ao fim, das 13 histórias. Tem aquelas mais preferidas, assim, quando alguém me pede, como é que é isso? Eu mando, tem umas 2 ou 3 que eu mando que são mais clássicas, assim. Mas é muito legal, assim. Só que hoje em dia eu dei uma segurada no terror. Uhum. E agora, né,
a essa altura da vida, achar que essa energia às vezes é um pouco pesada demais. Filmes do diabo, crucifixo de cabeça para baixo, invocando o demônio. Eu comecei a achar que aquilo, em alguma maneira, vai afetar a gente. Aí eu comecei a ficar um pouco mais afastado, assim, a escolher que filme que eu vou ver, dependendo da temática. Por exemplo, ontem eu vi Pânico 5. Porque aí não está evocando nada. É só nas cenas com muito sangue, eu só fechava o olho que eu não queria aquela imagem impregnada na minha mente. Mas eu ia evitando. Mas assim, é uma história mais normal, assim, não é um livro da magia negra que vem exorcismo do diabo, não tem esse caráter todo, entende? Então, isso é. Né, já comecei. Agora, já emendo na outra história? Você quer. Eu quero saber o que foi que aconteceu. Foi dublando fenômenos paranormais, não é isso? Então. Esse filme é um filme muito pesado, de verdade. Assim, um filme que você acaba de ver, tem a sensação é meio assim. Não é uma coisa que você acaba de ver e tá leve para dormir. Você fica meio angustiado, é ruim, sabe? As pessoas vão morrendo de maneira feia, assim, vão sendo. Não sabem o que está acontecendo, é muito pesado. E aí, na gravação lá no estúdio, a gente estava lá gravando, e como eu mostro no vídeo, né? Quando você grava, vai se desenhando na tela uma onda sonora. Então, vamos supor, se eu estou falando no microfone, peraí, deixa eu dar um exemplo aqui. Aqui. O microfone está aqui. Se eu estou falando com essa distância, a onda sonora se desenha com um tamanho assim. Se eu falo muito mais perto, a onda sonora fica desse tamanho. Se eu estou longe do microfone, a onda sonora fica pequenininha. É proporcional. Né? A onda ela desenha a pressão que você coloca. Então, estou lá falando com a diretora, não sei o que lá, de repente, no lugar onde estavam as minhas ondas sonoras, e eu estou calado, se desenha uma onda sonora falando alguma coisa do mesmo tamanho que eu estava falando antes. Se fosse alguém longe, em outro estúdio, sei lá o quê, viria uma ondinha pequenininha, mas uma onda do mesmo tamanho da minha, ou seja, alguém que estava na mesma distância que eu do microfone. Uma voz de mulher falando na mesma distância. Como se tivesse uma mulher do meu lado do microfone falando, que é alguma coisa, eu quero a minha mãe, né? Eu quero a... E a gente se olhou assim, porque tipo, era um filme muito pesado e assim, a gente acredita que o filme trouxe aí uma frequência de alguém que se manifestou ali, entendeu? Porque não tem outra explicação, entende? Assim, não tem como o microfone... não tem como. Como é que é o nome do seu canal do YouTube? Não, meu nome é Pra gente... Felipe Felipe Grinan mesmo. É. O pessoal tava perguntando aqui. Eu vou deixar esse vídeo, né? Vou salvar esse vídeo, subir também pro YouTube nosso. Amanhã às 7 vai estar. Aí eu vou deixar esse link desse vídeo pro pessoal conferir também. E aqui nos comentários o pessoal tá perguntando do seu trabalho em Resident Evil, te elogiando. Como que é poder fazer esses personagens que trazem, né, essa interação muito grande com o público, né? Um carinho muito grande, né? Na verdade, assim, quando a gente faz um Resident Evil, quando eu fiz a primeira vez, que aí já tem 15 anos, eu não sabia da dimensão dele, né? E a gente, não é que a gente faz pouco caso das coisas, mas a gente grava às vezes 5, 6, 7, 8 coisas diferentes no mesmo dia. Então você está no estúdio, você naquela hora você se dedica de corpo inteiro ali, você está fazendo, bateu a porta, a vida que segue, você entra na outra porta e faz outra coisa com a maior integridade e inteireza, saiu, bate a porta e vai indo, de porta em porta, de estúdio em estúdio, de personagem em personagem. Então ali na hora ele é muito importante, mas a nossa mente não consegue registrar todas as histórias, todos os personagens. É uma coisa de fala e joga fora, vem e joga fora, senão a gente enlouquece. Porque eu estou explicando o Leon para mim ali, eu fui lá, fiz, achei legal, porque né, tinha coisa dos monstros, meio zumbi, curti o universo e bateu a porta e foi embora. Acabou.
Eu não sabia o que era Resident Evil. É. Eu não sabia quem era Scott Kennedy. E aí passou um tempo, comecei a receber e-mails de pessoas pedindo entrevista, pedindo entrevista. E aí eu fui entendendo o que era entrevista. Eu falei, nossa, aí eu fui procurar na internet. Era um sucesso. Resident Evil é uma coisa. E aí eu dei muitas entrevistas na época, por conta da primeira animação e por conta da segunda. Eu não dei entrevistas por causa de Madagascar. Não tem entrevistas por causa de Madagascar. Entendeu? Parar assim, pra você ver. Madagascar é uma coisa que tem esse alcance que a gente sabe qual é, e não tem entrevista. Dei entrevista da minha carreira e falo de Madagascar, mas não sobre Madagascar. Entrevista sobre Resident Evil. Milhões de páginas, sites, portais, fãs e tal. Quando eu fui dublar o segundo, eu já fui sabendo o que era, né? Então, de novo, fiz com a mesma dedicação, mas já tem aquela expectativa. Quando lançar, como é que vai ser? E aí foi a mesma coisa. Quando veio o segundo, todo mundo queria saber, comentar, etc e tal. Quando veio o terceiro, que foi para o Rio de Janeiro, confesso que fiquei triste. Porque é aquela história. Eu não paro de trabalhar todos os dias. Então, assim, com todas as aspas, não muda a minha vida fazer ou não fazer. Porque eu não estou fazendo isso, estou fazendo outra coisa. Até financeiramente, vai me dar no mesmo. Mas para os fãs, por melhor que tenha sido o trabalho do colega, que eu sei que foi muito bom, as pessoas ouviram com a minha voz de novo. O correto seria continuar ouvindo com a minha voz. Esse seria o correto. Mas, às vezes, a empresa recebe, não tem preocupação, não quer saber, e aí vida que segue. Quando veio o jogo e eu pude voltar a fazer, para mim foi um prazer enorme, né? E eu já sabia com quem eu ia lidar, né? Porque os fãs do Resident Evil são isso, assim. Eu recebo desenhos do Leon todos os dias. Eu sou marcado em posts do Leon todos os dias, memes do Leon todos os dias. Tem milhões de mensagens sobre o Leon todos os dias. E o que acontece? Eu dublei, demorou quase 9 meses para lançar. Eu tive que ficar de boca calada esse tempo todo, não podia falar nada, porque já assinou um contrato de confidencialidade, né? Então, assim, sendo bombardeado pelos fãs, vai ser você, é você, todos os dias, todos os dias. Quando foi lançado o trailer, eu não podia falar ainda. Então, tirar o trailer com a minha voz, as pessoas dizem, eu estou te ouvindo, você é maravilhoso. Eu não podia falar nada, porque eu não podia confirmar antes do lançamento do trabalho. Logo depois. Então, assim, foi pouco tempo. Mas eu até, por exemplo, eu repostei trailer no Instagram. Eu não posso colocar aqui, ouçam a minha voz, vejam, nanã. Mas eu posso repostar um trailer. Eu botava assim, amei esse trailer. Para poder mostrar para as pessoas o trailer, né? Por que será que eu amei esse trailer? Eu botava umas coisas assim, entendeu? Mas não podia falar, ouçam um trailer que tem a minha voz. Então, assim, fazer parte disso é realmente aquele tipo de trabalho que você vai ter o retorno, mas também, se você não fizer o negócio direito, é na mesma proporção. Cai em cima de você. Não medem esforços. Eles são fãs do trabalho. Então, quem vier para somar, quem vier para chegar junto, entregando o que está no original, é bem-vindo. Quem vier para estragar o rolê deles, tá ferrado, porque eles caem de pau mesmo. Entendeu? Não deixam barato, não. E tá certo. São eles que vão curtir o culto, né? São eles que estão lá. Consomem. Querem curtir aquilo, querem que seja bem feito o negócio, né? Ô, Felipe, e aqui, eu quero te agradecer muito. Você tem inúmeros outros personagens, né? Você é cantor, diretor de dublagem, tem muita história. E assim, eu te agradeço muito mesmo. Porque assim, esse é o nosso 10º episódio já do Papo com os Dubladores. E assim, poder receber uma pessoa, né, como você, que separa esse tempo, né, da sua vida, no meio dos seus trabalhos, para poder bater esse papo, é algo muito especial, tá? Te agradeço muito, de verdade. Eu também te agradeço pelo convite. É aquilo que eu falei, um dos motivos de eu ter aceito foi isso. Eu falei assim, eu vou entrar nessa vila de qualquer jeito. Eu falei, essa aqui, só falta essa franquia, gente. Vamos lá. Me ajuda aí, gente. Eu sabia assim, que o público do Chaves, eu sei que o meu trabalho está difundido em tudo que é canto, mas não é um público que está, tipo, eles têm carinho especial
por outros dubladores, né? É pelo Saidel, pelo Nelson Machado, a Cecília Lemes, a Sandra Mara, né? O carinho real deles é o outro público. Eu falei, deixa eles me conhecerem e gostarem de mim também. Vai que eles Claro, também. Então, estou aqui claro, com certeza. conversar com você, o papo super fluiu, foi muito gostoso, tudo maravilhoso, maravilhoso. Ah, que ótimo, você gostou. Eu amei demais também, amei as histórias. E ó, qualquer coisa, vamos fazer uma parte 2 futuramente. Não, vamos esperar para um trabalho legal, né? Alguma coisa interessante, a gente faz uma parte 2. Tá, Claro, claro. Qualquer coisa, pode contar comigo, tá? E mais uma vez, muito obrigado mesmo. tá certo, gente. Boa noite. Um beijo para todo mundo. Obrigado a todos que assistiram a nossa live. Amanhã às 7 vai estar no nosso canal do YouTube. Vou deixar o vídeo do Grinan que eu falei com vocês lá dos bastidores do filme que ele dublou de terror. E até o nosso próximo episódio. Muito obrigado, viu, Grinan? Boa noite para vocês. Boa noite.